A letra A deste exercício pede para determinarmos a meia-vida do radioisótopo cálcio 45. E para isso, a gente tem que analisar o gráfico. O gráfico é de atividade por tempo. E nós sabemos que toda vez que a atividade cai à sua metade, isso corresponde a um tempo de meia-vida. Então, vamos lá. A gente está começando em 80. Se cair a metade, 40 é um tempo de meia-vida. 40, se cair a metade, equivale a 20, significa o segundo tempo de meia-vida. E pela análise do quadro, o segundo tempo de meia-vida está destacado. Então, nós vamos utilizar esse segundo tempo. Então, ao se passar 2 tempos de meia-vida, nós temos 320 dias. Isso significa falar que um tempo de meia-vida equivale a 160 dias. Bom, parte da letra A está respondida. Depois ele pede para identificarmos o elemento químico resultante do decaimento. Para isso, nós vamos ter que voltar no enunciado, no primeiro parágrafo, onde ele fala que tipo de partícula é emitida. Quando o radioisótopo cálcio 45 sofre decaimento, ele emite uma partícula beta negativa. Então, vamos lá. O cálcio, eu vou olhar na tabela periódica, o seu número atômico é 20 e o seu número de massa fornecido pela questão é 45. O cálcio vai emitir uma partícula beta negativa. E a gente representa a partícula beta assim, -1 embaixo, 0 em cima. Nós sabemos que a emissão de uma partícula beta, ela aumenta o número atômico do elemento, mas mantém o seu número de massa. Então, se ela aumentou o número atômico, quer dizer que esse elemento que vai ser formado tem número atômico 21, mas ela mantém o número de massa, então 45. Se você observar, essa equação nuclear se encontra balanceada. E como se balanceia uma equação nuclear? É muito simples. Você tem que verificar se a soma dos números atômicos antes da setinha é igual à soma dos números atômicos após a setinha. E se a soma dos números de massa antes da setinha é igual à soma dos números de massa após a setinha. Então, o que nós temos antes da setinha? O número de massa total é igual a 20. Após a setinha, 21 menos 1 da partícula beta deu 20. Então, tá igual. Antes da setinha, de número de massa, eu tenho 45. Após a setinha, 0 mais 45, 45. Agora, o que falta para eu determinar esse elemento? Basta eu ir na tabela periódica e descobrir qual elemento cujo número atômico é 21. E esse elemento é escândio, SC45. A letra B pede para determinarmos o número de comprimidos do suplemento carbonato de cálcio que corresponde à quantidade de cálcio diária recomendada pela OMC para o indivíduo adulto. Então, nós temos que voltar novamente no texto. O texto nos conta que a Organização Mundial de Saúde recomenda uma dose de 1.000 miligramas por dia na fase adulta de cálcio e que cada comprimido tem 625 miligramas de cálcio. Para resolver a letra B, a primeira coisa que nós vamos determinar é qual é a quantidade de cálcio em cada comprimido. Para isso, eu preciso da massa molar do carbonato de cálcio. A massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Então, nós temos que 100 gramas de carbonato de cálcio apresenta uma quantidade de cálcio equivalente a 40 gramas. Por que 40 gramas? Se a gente analisar a fórmula carbonato de cálcio, que é CaCO3, para cada 1 mol de CaCO3, eu tenho 1 mol de cálcio. E a massa molar do cálcio é 40 gramas
por mol. Então, diante disso, para cada 1 mol de carbonato de cálcio, cuja massa é 100 gramas, eu tenho 1 mol de cálcio, cuja massa é 40 gramas. O meu comprimido tem 625 miligramas. Então, X. Resolvendo aqui, nós teremos que o X é igual a 250 miligramas de cálcio por comprimido. Então, cada comprimido, um comprimido, tem uma quantidade de 250 miligramas de cálcio. E a Organização Mundial da Saúde recomenda 1.000 miligramas de cálcio por dia na fase adulta. Resolvendo essa regra de 3, então nós encontramos 4 comprimidos por dia, que representa a dose recomendada pela OMS.